E aí, Pelicanos, Joanilson na área, tava sumido aqui. Vim falar um pouco aí então desse fim da era David Griffin, fim da era Brandon Ingram. Seja bem-vindo aí, Joey Dumars. Também polêmicas na vinda dele aí. Enfim, vamos analisar aí como foi aí o final da era David Griffin. Essa temporada, que para mim foi uma das mais broxantes de todos os tempos, porque assim, uma coisa é você tancar, você tá sabendo que o time vai tancar e entrar com esse foco e, enfim, segue a vida, faz parte do momento do time, né? Reconstrução e tudo mais. A questão é quando você tá no auge da janela ali de que era para ser esse momento, essa era Ingram, Zion aí, essa temporada era para ser a temporada mais decisiva e acabou sendo uma grande decepção. Então, só colocar aqui para vocês, então, como que foi aí a passagem do David Griffin, né? Aqui temos todos os executivos. Del Demps na última temporada ele foi substituído, mas o outro não ficou, como é que fala assim, não ficou nem uma temporada inteira, então somei tudo como era Del Demps. Então, David Griffin então ficou 6 temporadas, né? Com 44% de aproveitamento, então mais derrotas do que vitórias. E playoffs, então, duas aparições em playoffs, somente duas vitórias, nenhuma série ganha. Então, foi o pior aproveitamento de playoffs. O Alan Bristol não levou o time para os playoffs, também ficou só uma temporada, né? Mas então, de fato, é, foi aí o pior aproveitamento de playoffs. Chegou na mesma quantidade de playoffs que o Dell Demps e o Jeff Bauer aqui. O Jeff Bauer com 5 temporadas chegou em 2, né? E o Dell Demps com 9 chegou em 2, mas ganhou uma série aqui. É uma varrida para cima do Blazers. E o Jeff Bauer aqui ganhou uma série perdendo para o Spurs aqui numa época que assim, o time tinha acabado de migrar para o Oeste, enfrentando aí o Lakers do Kobe e o Spurs do Popovich no auge, né? Então, bem complicado essa época aqui. Enfim, Bob Bass, ele veio de Charlotte para cá e o time já chegou quando estava num momento muito bom lá em Charlotte, então em 2 temporadas ele foi para 2 playoffs, né? Muito bom. E acabou, só que acabou não se classificando em nenhum das duas. Foi eliminado aí na primeira fase aí, né? Então, só falar um pouco aí do Joey Dumars, que é o novo executivo de basquete aí do Pelicans. Ele como jogador, né, foi um Hall of Fame, né, um dos melhores jogadores. Mas como dirigente, depois de jogador, ele foi dirigente no Pistons, né? Depois passou por outros lugares também. Ele foi Pistons, Kings e estava trabalhando na NBA, como executivo da liga, né? E agora vai para o Pelicans, enfim. No Pistons, ele chegou a ser executivo do ano, foi campeão, mas também depois a longevidade dele no cargo, o trabalho foi se deteriorando e quando ele saiu muito mal porque é, acabou que assim, no começo foi muito bem, depois perdeu a mão e, enfim, o trabalho bem criticado depois para frente, né? E, enfim, e depois no Kings também não teve um tanto destaque lá no Kings. Na NBA também ninguém comentava muito o trabalho dele, mas o fato é que ele é amigo aí da Gayle Benson, né? Ele teve para antes do David Griffin, ele era o cotado para assumir essa posição no Pelicans, então já era alguma coisa pensada e, enfim, o que fica é essa questão do time não ter feito umas entrevistas, né? Não ter uma postura, digamos assim, mais profissional nesse, assim, foi muito de networking, né? Mas assim, uma coisa um pouco mais profissional de um comportamento de grandes empresas, assim, né? De ter um recrutamento aí e tal. Enfim, e agora a tendência, saíram rumores aí que o David Griffin ia mandar embora o Willie Green e ia efetivar o James Borrego, né? Que é o James Borrego, ele é o assistente técnico do Willie Green, mas já foi head coach no Charlotte Hornets, enfim, e pode ser também que outros times procurem James Borrego
né, nessa off-season aí, então não sei se ele vai continuar para a temporada que vem. A tendência é que o Willie Green permaneça, a tendência, né? Posso estar equivocado aí, mas pelo que circulou aí também de rumores, pode ser que o Willie Green permaneça. O Zion também surgiu rumores que a dona aí, os proprietários da franquia queriam que ele fosse trocado. Mas vamos ver, acho que o Joey Dumars vai tentar dar mais uma chance para ele aí, pelo que também surgiu de rumores, né? Então, assim, a gente está num momento bem nebuloso, a gente de fato não sabe o que vai ser aí para a próxima temporada. Vou até, peraí que eu tinha separado um negócio aqui, mas acho que eu perdi. Ah, não, tá aqui. É, Então, aí para o draft, né? Nós temos aí 12,5% de pegar uma pick 1, mas o mais provável é que a gente fique com a pick 4 mesmo, né? Na loteria do draft. E de fato, então, a gente de fato não tem um norte do que a gente vai buscar nesse draft. Eu estou totalmente perdido agora em relação ao que vai ser desse time para a próxima temporada, se de repente vai começar um rebuild, né? Se de repente a gente fica só com os jovens aí, o Trey Murphy, Herbie, Yves Smith, enfim, cria um núcleo jovem e trabalha em cima disso e realmente tenta trocar o Zion por picks, né? E CJ, Zion por assets aí, né? Enfim, estou em dúvida realmente de como vai ser o destino que o Joey Dumars vai querer dar para franquias. De repente ele vai querer tentar competir com o que já tem aí, de DeJounte, Zion, de repente troca o CJ por alguma coisa, ou pega, dependendo também do que vier do draft, né? Abrir mão aí do CJ para ou liberar espaço de salary cap, né? Ou de repente tentar qualificar ou trazer jovens para desenvolver, enfim, há uma série de possibilidades e no momento a gente não tem um entendimento claro aí do que vai se seguir, né? Mas o fato é que essa essa era David Griffin aí prometeu muito, não entregou muito do que prometia, né? Iniciou-se muito bem ali com a troca do Anthony Davis, mas aí também acho que já o Drew Holiday poderia ter sido trocado junto, enfim, e ter de fato ter entrado num rebuild. O time ficou tentando competir, sabe? Na primeira temporada de Zion e Ingram já tentando competir, acabou não conseguindo, né? Até o play-in foi meio que criado pensando no Pelicans, porque quando teve a bolha da NBA foi o momento que o Pelicans vinha numa crescente, com chances ali de repente chegar numa 10ª colocação, numa 8ª colocação até, né? E acabou não se concretizando, mas o fato é que é, o time ali já tentou competir desde a primeira temporada, o David Griffin teve pressa ali de no começo já tentar competir, mas aí erros, manteve o técnico da gestão anterior, né, o Alvin Gentry, aí depois trocou pelo Stan Van Gundy, que também não deu muito certo, não deu muita liga, e aí veio o Willie Green, e aí que também está patinando, mas de fato acho que ele não quis trocar para não ficar mal, tipo, pô, eu tô trocando o head coach toda hora, então para não apontar o dedo para ele, né? Então, não sei, assim, o trabalho do Willie Green para mim ele teve alguns acertos, né? Que foi o draft de 2021, que foi o Trey Murphy, o Herb Jones e o Alvarado que veio como undrafted depois. Ainda o Pelicans conseguiu vender umas picks de segunda rodada que tinha e trazer o Alvarado, enfim, foi um acerto muito grande esse draft em si, mas ao mesmo tempo, assim, o trocou trocou a no Zion no draft do Zion, a gente tinha pick 4 também, acabou trocando pela pick 8 e outras coisas e, enfim, não soube utilizar esses assets, assim, a troca do Anthony Davis e do Drew Holiday foi boa em termos do que ele trouxe de ativos, né, de capital de draft. Só que isso não foi bem utilizado, a gente acabou gastando muito disso ao longo dessas temporadas sem efetividade, assim, né? Por exemplo,
você se livrar de 4 escolhas de segunda rodada para se livrar do salário do Devontae Graham, sabe? E aí você traz o Josh Richards para ficar meia temporada e sair, enfim, algumas, algumas decisões ali bem questionáveis da gestão aí do David Griffin, né? Até o Trajan Langdon, que agora está lá no Pistons, né, deu umas cutucadas ali em umas entrevistas recentes, né? E tá lá, eles estão na primeira temporada dele lá no Pistons, já conseguiu chegar nos playoffs, já conseguiram uma vitória de playoffs na primeira temporada dele lá. Então, cara, de fato, assim, ficou um pouco complicado, né, de defender o David Griffin ali. Acho que também deve ter pesado um pouco isso, né? O Trajan Langdon chegando playoffs e o David Griffin com o time tancando ali, né? Então acho que a paciência se esgotou ali com o David Griffin, mas de fato não tá muito claro aí qual que é o destino aí que a franquia vai tomar. E só para finalizar o vídeo aí, falar um pouco aí do último vídeo que eu fiz, ainda estava essa questão aí, quem seria trocado, como que seria aí essa mudança do Pelicans, e de fato o Ingram foi o escolhido aí para ser trocado. Foi trocado pro Raptors pelo Olynyk, Bruce Brown e uma escolha de primeira rodada e uma de segunda, se eu não me engano, foi isso. Assim, uma troca claramente só para se livrar de salários, que não vai agregar nada no longo prazo, assim. Talvez a gente fique aí com o Olynyk mais um tempo, mas Bruce Brown acho difícil que permaneça. É, Enfim, e agora também com a nova gestão não dá para saber quais são os seus próximos passos aí, né? Ainda não está muito claro o caminho a seguir, então também não sei o que vai ser feito com esses jogadores que chegaram aí. Mas de fato, assim, essa questão do Ingram também uma má gestão de ativos, né? Porque para nós já estava claro que esse fit dele com o Zion, essa questão dele com o Zion e com o Willie Green também não estava funcionando, mas seguraram ele até o último momento ali. Ele perdeu muito valor de troca, ter trocado ele 6 meses antes de acabar o contrato, aí, meia temporada antes dele virar free agent. Também abaixou muito o valor dele de mercado e, de fato, o que deu para pegar foi isso. E, enfim, o Raptors também acho que já também tancando, não quis arriscar de colocar ele e ter alguma lesão, alguma coisa. Acho que ele vai se preparar aí para a próxima temporada vir com tudo. Então, nesses últimos anos aí, o Ingram foi o jogador que deu, querendo ou não, as maiores alegrias aí depois da era Anthony Davis. Os melhores momentos do Pelicans foram com o Ingram, no play-in, playoffs ali nas duas vitórias contra o Suns. Enfim, o cara que carregou também na temporada passada. O Zion fez aquele jogo de 40 pontos contra o Lakers que a gente acabou perdendo no play-in. Aí no próximo jogo ele entra, tem uma boa atuação contra o Kings, a gente chega nos playoffs, só que aí nos playoffs ele foi muito mal e ficou muito manchado, assim, acabou ficando manchada a passagem dele por essa questão aí. Mas de fato eu tenho uma recordação muito boa dele, muito carinho aí pelo Brandon Ingram e desejo todo sucesso para ele lá em Toronto e, enfim, e o Pelicans continua essa confusão aí, e a gente sem saber o que vai ser pro futuro. Beleza? Acho que o vídeo de hoje era esse. O papo é esse e, enfim, conforme der, eu vou voltando aí com novidades e conversando um pouco aí sobre o futuro da franquia. Valeu?